Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você é novo por aqui, quero dizer para você que Deus quer falar com você nesse momento e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder ser um canal para ministrar a palavra dele para você. Então, se você não está acomodado, está inquieto, se assenta em algum lugar, reserva um momentinho para ver esse vídeo e deixa Deus poder transmitir as palavras dele ao seu coração. Esse é o momento de escutar Deus falar. Esqueça tudo, né? Esqueça as coisas boas, coisas ruins, tudo o que aconteceu. Prepare esse momento para que Deus possa se revelar para você. O canal Palavras que Alimentam tem como intuito levar a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, para todos aqueles que de fato necessitam. Então, se você reconhece que você é um necessitado de Deus, um carente de Deus, que tem a necessidade, a grande necessidade de salvação, então eu te apresento Jesus. Jesus é aquele que pode salvar o homem de toda e qualquer circunstância e situação. Hoje eu queria falar com vocês sobre fé. E quando nós falamos sobre fé, não poderíamos esquecer do servo Abraão. Eu falei aqui outrora que Abraão, ele era chamado Abrão. E Deus mudou o seu nome, né? Isso aconteceu, irmãos, porque o Senhor ele tem um processo de identidade a ser gerado em nós. Quando o Senhor nos chama, Ele quer nos transformar completamente. O Senhor transformou o nome de vários servos na Bíblia, né? E a transformação do nome tem a ver com uma mudança, que não é somente uma mudança exterior, tem a ver com uma mudança que é interior. Então, todas as vezes que Deus nos chama, Ele quer causar uma transformação em nós. E eu queria transmitir aqui para vocês algo interessante. Está aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Vocês depois podem pegar a sua Bíblia, ou se tiver com a Bíblia aí, pega rapidinho e desfruta comigo dos versículos, porque isso é muito importante. Queria ler para você alguns versículos aqui que fala sobre uma característica que é muito presente na vida de Abraão, o fato de crer no Senhor. Olha o que fala aqui. Logo após de ele ter se separado de Ló, Ló foi levado ao cativeiro, teve toda aquela situação ali com Sodoma e com Gomorra. Aquela cidade foi destruída, né? Abraão, ele teve algumas circunstâncias na sua vida em que ele não ouviu o Senhor, mas ele ainda era imaturo na fé, né? Mas vai e volta, a Bíblia falava sobre o posicionamento dele, que qual era? Ele sempre levantava um altar, né? E agradecia ali ao Senhor. Fala também que ele dava o dízimo. E um outro elemento muito interessante nessa história é o que está descrito aqui no capítulo 15, versículo 6, que fala assim: ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Irmãos, ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Não importava o que estava acontecendo exteriormente com Abraão. O que importava para Deus era a realidade interior de tudo aquilo que estava acontecendo na vida desse seu servo. O Senhor estava moldando ele, né? Transformando ele, lapidando ele em todas as situações ali. E a Bíblia relata, ele creu no Senhor. Irmãos, precisamos crer no Senhor. O fato de crer no Senhor é algo que muda completamente a nossa vida. Muitas vezes temos um coração de incredulidade, né? Não cremos de verdade naquilo que o Senhor já nos prometeu. E aí o Senhor fala, você precisa se voltar a mim e crer no que eu estou dizendo. Crer nas minhas promessas. Abraão creu. E é por isso que ele se tornou o pai da fé. Porque aquele quem falava com ele era alguém que tinha todo o direito sobre a vida de Abraão e era alguém bastante confiável, era o próprio Deus. Então não tinha por que temer ou duvidar, né? E aí a Bíblia fala, ele creu no Senhor, e isso foi lhe imputado para a justiça. Nós fazemos, né, na nossa vida uma espécie de... como é que eu posso dizer para vocês? Vivemos a nossa vida como se fosse um teste, podemos dizer assim. Os testes são as experiências que nós passamos. E o Senhor quer bordar as nossas vestes por meio dos atos de justiça. As vestes têm a ver com a nossa purificação, com a nossa santificação. Então, à medida que nós fazemos atos de justiça, que são os nossos comportamentos, né, as nossas ações diante das coisas, o Senhor vai bordando as nossas vestes. E um dia, então, seremos iguais a Deus em vida e em natureza. Só não teremos a adoração que é dele. Mas enquanto aqui vivermos,
todos os nossos atos, eles precisam ser selados por Deus, enquanto esses atos de justiça. Então tem algumas coisas que a gente faz e a gente mesmo percebe que não agradou a Deus, o Espírito, né? A unção que está em nós, ela é verdadeira, não é falsa, ela nos mostra. Então você sente ali um incômodo. É o Espírito te falando que seu ato não foi selado. Mas quando você faz algo, você tem paz, então, irmão, de fato, ali aquele seu ato, né, foi selado por Deus. E isso lhe é imputado para a justiça. Deus é a própria justiça. E Ele, de fato, quer selar todas as coisas na nossa vida. Só que olha que interessante. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, fala que Abraão creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Quando a gente vai para Gálatas 3,6, também fala da mesma coisa. Fala que isso foi imputado para a justiça. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Você também pode abrir a Bíblia aí. Gálatas 3, versículo 6. Olha o que fala. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, nós falamos do versículo de Gênesis capítulo 15, versículo 6, e esse mesmo testemunho está descrito em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Saber, pois, que os da fé é os que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Percebem que quando a Bíblia fala de crer, a Bíblia também fala de fé? Você não tem como não crer se você não usar a fé. Você só pode crer se você de fato testificar pela fé. Crer não é lógico. Crer, irmãos, é pela fé. Talvez você não vê as coisas acontecendo ainda, mas pela fé você já sabe que aquilo vai acontecer. Então, crer e fé são elementos celestiais, né, que constituem a natureza do crente e eles precisam estar andando juntos. Nós recebemos uma fé igualmente preciosa. Nós recebemos um dom, a graça de Deus foi dada a nós. E a nossa salvação não é simplesmente pelo que nós fazemos, mas pelo ato de crer que Jesus é o Filho de Deus. A salvação é pela fé. Fé naquele que é o Criador de todas as coisas, no Filho de Deus que deu a vida por mim, pecador, por você, pecador. Então, quando cremos nesse Deus que se tornou Filho, Jesus, que foi à cruz, que morreu por causa dos nossos pecados, somos então reconciliados com Deus por meio da fé. Agora, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia também fala de obras. E aí nós já pulamos para Tiago. Tiago, capítulo 2. Senhor Jesus. Isso. Tiago, capítulo 2, versículo 23, a partir do 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, que versículo importante esse aqui de Atos capítulo 2, do versículo 23 ao 26. Nós falamos de crer, falamos de fé, e agora a fé relaciona-se com a obra. A fé não anula a obra e a obra não anula a fé. Fé e obra precisam andar juntos. Você recebeu o Senhor, creu no Senhor, recebeu o Senhor, se batizou. Você agora não vai fazer mais nada? Vai ficar só em casa? Ah, eu já sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmãos. Amados irmãos, Deus quer fazer um trabalho de transformação em nós, uma obra em nós. Então, a primeira obra que Deus faz é em nós. Ele nos transforma. Por meio da sua palavra, Ele vai nos ganhando. Se você for esperar deixar de parar de fumar, parar de beber, parar de tantas coisas para receber o Senhor, você não vai fazer isso. Você nunca vai receber o Senhor dessa forma. É necessário você dar o passo de fé. Mas depois que você dá o passo de fé, agora começou a obra de Deus. E ela começa em você. A vida de Deus já entrou em você. Então, a partir do momento que a vida entra em nós, ela agora quer ter uma expressão. Ela não pode mais ficar retida somente no nosso espírito.
O Senhor entra em nós, salva o nosso espírito. Mas agora também o Senhor quer ganhar a nossa alma, que é composta por mente, vontade e emoção. Quer se expandir para todo o nosso corpo. Então Deus quer ter uma expressão na nossa vida. Então quando as pessoas olhar para você e falar, olha, você é um homem de Deus. Não, você é uma mulher de Deus. Por quê? Porque aquilo que você crê interiormente, a fé subjetiva, ela gera um fruto que é exterior também, que tem a ver com a obra. Então veja, existe a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva, ela está fora de nós. Ela tem a ver com todo o conteúdo da economia de Deus, tem a ver com a palavra de Deus, ela já está aí. Agora, Deus quer fazer com que tudo isso se torne subjetivo em nós, se torne a nossa realidade. Amados irmãos, Deus quer fazer um trabalho em nós para que possamos edificar, para que possamos trazer à realidade o que estava no coração dele. O trabalho individual que Deus faz em nós tem a ver com um trabalho coletivo que é feito na igreja. Toda a sua igreja está embaixo de um encabeçamento que tem a ver com a edificação desse corpo. Então tudo que Deus faz em você é para a igreja. Tudo que você manifesta tem a ver com a expressão também desse homem coletivo. Tudo que você faz também impacta nesse homem coletivo, porque não são coisas separadas. Você faz parte desse corpo agora. Você não é um membro apenas, você agora faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Por isso que fé e obra não pode estar separado. Quando o Senhor te alcança por meio da fé, creu no Senhor, recebeu o Senhor, agora Ele quer fazer algo em você, por meio de você, para alcançar outras pessoas. E essa obra, ela continua e passa para o outro, que vai passando para o outro, e um vai ganhando um, outro vai ganhando outro. Então, essa bola de neve, ela vai acontecendo de forma grandiosa e também de forma espetacular, porque as coisas de Deus, que é pela fé, elas não acontecem na esfera lógica. Eu já testemunhei para vocês aqui várias experiências no canal. Recentemente agora, do batismo, né? Dos meus familiares. Não, aquilo ali não é lógico, aquilo ali foi algo da fé. Se nós olhássemos com os olhos carnais, nunca aquilo aconteceria. Mas pela fé isso pode acontecer. Amados irmãos, Deus precisa de você para a obra dele. Primeiro a obra dele começa em você e alcança os seus familiares, alcança os seus vizinhos, alcança os seus amigos no trabalho, alcança todo mundo. E a Bíblia fala, por onde quer que passe esse rio, tudo viverá. Porque a fé não é lógica. Louvado seja o Senhor, irmãos, que Abraão creu nesse falar. E isso lhe foi imputado para a justiça. Que possamos lembrar que Deus quer realizar algo maravilhoso por meio de nós. Como apenas esses canais. Hoje Deus precisa de canais nessa terra. E hoje Ele quer usar cada um de nós para que a sua obra de edificação possa acontecer. Se essa palavra tocou você, fez sentido para você, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever se ainda não é inscrito. Compartilha também, vamos levar essa palavra para que muitas pessoas sejam alcançadas. Lembrando que o primeiro passo é crer. Abraão creu, isso foi imputado para a justiça. Depois fala-se de fé. Quem crê precisa usar o elemento da fé para tornar tudo isso real. E a fé nos leva à obra. Obra e fé e obra, coisas relacionadas que nos leva a ter um viver adequado diante de Deus. Deus quer usar você, que Ele te use da forma que Ele deseja. O trabalhar de Deus e o agir de Deus é específico na vida de cada um. Então que as promessas dele possam acontecer na sua vida. Não perca tempo não, se entregue ao Senhor. Seja salvo quanto antes, enquanto ainda há tempo, e deixe Deus realizar algo maravilhoso por meio de você. Eu te encontro sexta-feira, em nome de Jesus, para mais conteúdos que alimentam a nossa fé. Jesus é o Senhor.